O que o maior filósofo da Grécia Antiga e o maior empreendedor do Brasil imperial têm em comum? Mais do que você imagina. Hoje, em Conversas Impossíveis, vamos desvendar o segredo dos grandes fundadores visionários, os que eu chamo de monarcas heróicos. Toda grande empresa, todo império, toda nação começa assim, com uma liderança que cria ordem no meio do caos. Mas o que acontece quando esse ciclo se desgasta? E como trazer de volta essa força? Para essa conversa, ninguém melhor que Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o homem que ousou transformar o Brasil em potência industrial no século XIX. Aristóteles, é uma honra. Poucos lembram, mas em pleno século XIX, eu tentei modernizar o Brasil com bancos, ferrovias, estaleiros e indústrias. Sonhei com um país que respirasse progresso. Na política, eu dizia que todo governo nasce da virtude e tende à corrupção. O mesmo ocorre nas empresas. O monarca heróico é o fundador visionário. Depois, surge a fase da aristocracia, quando os melhores assumem funções estratégicas. Com o tempo, a empresa cresce e entra numa fase de politeia, mais participativa. Mas, se não houver renovação, cai na democracia desordenada. Todos decidem, ninguém lidera, e a organização perde rumo. É exatamente isso. Eu comecei como monarca heróico de meus negócios. Investi em ferrovias, iluminação a gás, estaleiros, bancos. Construí praticamente sozinho a base da modernização. Depois vieram conselhos, sócios, alianças políticas. Mas, quando cresceu demais, cada parte puxava para um lado. A fragmentação corroeu o todo. O monarca heróico é aquele que cria algo maior que si mesmo. Não governa por vaidade, mas porque enxerga um futuro que ninguém vê. É um arquétipo. O fundador, o criador, o que dá sentido ao caos. E eu vivi isso. Apostei em ferrovias quando muitos acreditavam que carretas de boi bastavam. Trouxe navios a vapor quando a elite ainda acreditava que velas eram suficientes. Minha liderança era centralizada, ousada, muitas vezes solitária. Mas era isso que dava atração ao projeto. E como todo monarca, sua virtude também era sua tentação. Se não sabe se renovar, o herói pode virar tirano, preso à própria visão, incapaz de evoluir. O desafio do líder é cultivar coragem sem se tornar prisioneiro dela. E foi o que aconteceu. Minhas empresas sofreram pressões políticas de um Estado que protegia o atraso. Bancos estrangeiros me estrangularam com crédito. Meus sócios nem sempre partilhavam minha visão. Cada grupo tinha sua agenda. Sem coesão, tudo ruiu. Era a democracia desordenada dentro do meu império empresarial. Esse é o destino de toda organização que esquece sua origem. Sem propósito, vira massa disforme. O ciclo que descrevia há mais de 2000 anos se confirmou em sua vida, Mauá. Mas o ciclo não é uma sentença, Mauá. É um mapa. Quando uma organização chega à fase final, pode se renovar se surgir alguém que reassuma a postura do monarca heróico, não como tirano, mas como guardião do propósito. E eu aprendi isso na pele. O problema não foi apenas financeiro. Quando minha visão perdeu fôlego, não houve quem continuasse a liderar com a mesma chama. Todo projeto precisa de alguém que segure a tocha ou o fogo apaga. Exato. O fundador heróico pode iniciar, mas precisa preparar sucessores que também sejam capazes de atualizar a missão. Esse ciclo não é só de impérios antigos. Quantas startups começam com força e acabam se fragmentando? Quantos países perdem rumo por falta de propósito? Vejo o mesmo no Brasil atual. Iniciativas brilhantes surgem, mas logo se perdem em disputas internas. O que falta é essa figura central, alguém que consiga unificar forças e manter a direção. O Brasil ainda precisa de monarcas heróicos. Não reis absolutos, mas líderes que modernizem, inspirem e deem unidade. E esses líderes não estão apenas em palácios. Podem surgir em empresas, comunidades, até em pequenos negócios. O importante é entender que o ciclo só se renova quando alguém tem coragem de assumir essa responsabilidade. A lição que fica é clara. Nada sobrevive sem virtude. Todo projeto humano precisa de líderes que mantenham a chama acesa. Sem eles, a polis ou a empresa se fragmenta. E se algo do que plantei ainda inspira, é porque esse espírito heróico nunca desaparece. Ele apenas aguarda quem tem a coragem de reerguê-lo. O Brasil precisa desses homens e mulheres que enfrentem o atraso e criem ordem no meio do caos. E você, ouvinte? Quem é o monarca heróico que sua vida ou sua organização precisa? Deixe sua resposta nos comentários. Aqui
Nas Conversas Impossíveis, seguimos unindo filosofia e história para iluminar o presente.